queridas amigas, queridos amigos aqui presentes, prezados e prezadas amigas que nos acompanham pela internet, através dos raios invisíveis da comunicação virtual. Deus nos abençoe, nos envolva na sua proteção, bafejando-nos com as suas blandícias e vibrações superiores por intermédio dos espíritos bons. O verbete, oração, ato ou efeito de orar, segundo não apenas os lexicógrafos, isto é, os especialistas na semântica, na etimologia das palavras, mas também os estudiosos do latim, do grego, das religiões, associam o verbo orar a duas expressões no latim, os, oris, ambas que resultam, traduzindo nas línguas neolatinas e em particular ao português, na expressão boca. Orar, portanto, tem a ver com o pronunciar, o enunciar determinadas formulações jaculatórias, expressões específicas associadas à dimensão do sagrado através da boca. Os oris, boca, que traduz, portanto, a uma atividade que mais tarde resultaria na atitude de recitar expressões verbais associadas ao sagrado, ao espiritual, ao religioso, que também redundaria no verbo rezar, que vem do latim recitare, portanto, recitar, exprimir, não corresponde ao significado profundo, ao sentido mais espiritual do termo, ao seu sentido mais exato. Orar, portanto, ou oração, no seu sentido literal, tem a ver com abrir a boca, porque os boca, ou oris boca, e rarer, que quase sempre é associado a uma vocalização, a uma expressão, a uma enunciação. Abrir a boca, portanto, seria a tradução literal à expressão orar, ao verbo orar, que, portanto, daria ou redundaria ou descambaria para o hábito mecânico, para as expressões ritualísticas e para toda a liturgia de recitações de expressões verbais, de enunciações de determinadas expressões consideradas sagradas, dando origem a todas as manifestações dos sistemas religiosos, filosóficos, dos padrões de pensamentos espirituais associados à fé, à religião, que estão quase que indissocialmente vinculados à prática de recitação de palavras sacramentais, de expressões específicas que a cultura religiosa atribuiu determinado valor na expressão e nos rituais. É, portanto, quase que impossível separar a história das tradições religiosas com a prática da formulação verbal de determinadas expressões consideradas sagradas, que seriam ligadas à origem, à fundação de todas, ou quase todas, religiões da Terra, estando, portanto, associada à própria história da religião. A verdade é que, do ponto de vista social e antropológico, a origem das religiões se perde na história da própria humanidade. É muito difícil, dizem os melhores estudiosos, alguns dos quais são ateus, não são religiosos, mas é muito difícil separar a história laica, a história da civilização humana, da história das religiões. Alguns, entre eles um muito famoso, chega a dizer
que se nós excluirmos a história da religião, ficaríamos com uma história humana muito pobre. Porque parece que ser humano, animal simbólico, o único animal que coloca signos, sentidos e significado às coisas à sua volta, e que necessita atribuir valores, atribuir sentido às coisas, sem o que ele não consegue viver bem e se desorganiza social, moral e emocionalmente. O ser humano encontrou na religião a expressão por excelência de colocar para fora, de externar os seus signos, os seus significados. Não que só na religião nós podemos dar sentido às coisas e estabelecer uma mentalidade, uma ideologia para a vida. Mas não podemos negar que de todos os departamentos humanos, a religião é o departamento mais rico no sentido da criatura colocar sentido e atribuir significado às coisas. Nem todos, convenhamos, nem todos compatíveis com a realidade. Nem todos verossímeis. Alguns dos quais contaminados com as paixões humanas, com os caprichos sociais, com os preconceitos de todas as épocas, que atribuíram valor religioso, significado sagrado em manifestações meramente humanas. Desde Moisés, traumaturgo extraordinário, que quando sobe à montanha e ali recebe as tábuas da lei, num fenômeno de estado alterado de consciência, de luminoso, para me utilizar de uma expressão de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, um fenômeno transcendental, tornando-se respeitado pela sua comunidade, por aqueles que com ele viajariam na direção da Terra Prometida, tornando-se um extraordinário paranormal do seu tempo, chamado pela cultura hebraica de profeta. A partir desse momento, em muitas ocasiões, encontrá-lo-emos atribuindo valores espirituais a outras práticas e a outras coisas que ele estabelecia como recurso meramente de legislador para regular a vida daquele povo, para coibir os excessos e para manter, estabelecer uma certa ordem social, atribuindo um caráter divino naquilo que ele colocava e que era meramente humano, cultural, idiosincrásico, o que não significa dizer que ele também não recebeu algo da revelação, algo superior, especialmente no Decálogo. Então veremos na sua tradição ele colocar expressões e colocações muito típicas da cultura hebraica, desde o hábito de raspar a cara, como se dizia na cultura hebraica, fazer a barba, que era proibido no seu Pentateuco, até outras colocações que podem soar em nosso mundo atual, misóginas, excludentes, preconceituosas, mas que fazia parte daquela cultura a fim de manter uma certa homogeneidade num povo que era promíscuo aqui não no sentido sexual apenas, no sentido geral, promíscuo no sentido cultural, e que ele tinha muita dificuldade de educar, estabelecendo leis severas e rígidas para manter uma certa harmonia daquela cultura extraordinária. Passando por outros pensadores, passando pela filosofia, por os grandes pensadores que de alguma forma formularam seus pensamentos e misturaram ideias fantásticas de ética com caprichos humanos. Quando nós lemos as páginas de Platão e mais tarde Aristóteles, veremos que gênios extraordinários, e não obstante, algumas das suas ideias eram caracterizadas pelos preconceitos da época, fazendo apologia da escravidão, fazendo apologia de uma sociedade estratificada naquilo que era preconceito vigente na época, porque eram homens da sua época. Quando vemos Maomé, esse extraordinário homem, que ao chegar em Jerusalém teve um transe extraordinário e ditou a doutrina que mais tarde seria escrita no Corão, com páginas memoráveis, algumas das quais reproduzem o pensamento cristão, algumas que são formatos diferentes da moral evangélica, e que Maomé colocou de uma outra forma, mas que está lá, fulgindo e brilhando
ao mesmo tempo, colocando também ideias humanas, algumas apaixonadas, misturando ideias espirituais com concepções políticas e sociais, porque eram homens do seu tempo, pessoas que também sofriam influência da cultura e do seu contexto. Tudo isso para dizer que o hábito da oração e a tradição religiosa estava associada, portanto, à relação que o ser humano tem com o sagrado. E à medida que a criatura amadurece, antropologicamente falando, socialmente falando, melhor ele vai compreendendo a dimensão sagrada. Melhor ele vai se apropriando dos elementos divinos. Inclusive a partir da expansão dos conhecimentos humanos, materiais e científicos. Porque às vezes, no progresso da ciência e do pensamento racional, ele passa a ter um pensamento mais lógico e mais coerente para também atribuir uma certa coerência à divindade e à espiritualidade. O ser humano, infelizmente, dividiu as coisas entre sagrado e profano, entre religioso e mundano, mas na criatura essas dimensões se operam em uma coisa só. A vida do indivíduo não pode ser separada, como se ele tivesse que ter um tipo de conduta na instituição religiosa e fora da instituição religiosa ele devesse ter outro tipo de conduta. Infelizmente, a criatura dividiu e tentou fragmentar a sua vida, o que gerou erros, vícios e problemas lamentáveis na relação com a fé. Orávamos nas igrejas, recorríamos à divindade no culto religioso e fora das instituições mantínhamos as posturas humanas como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra. Como se minha vida financeira, pessoal, material fosse uma coisa e a vida religiosa fosse outra. Como se não fosse uma coisa só. Como se uma coisa não afetasse a outra. Como se a minha conduta moral na religião não afetasse na minha vida profana, entre aspas, e a minha vida moral no cotidiano não afetasse a minha experiência religiosa. Separando para, de alguma forma, tentar gozar e desfrutar e usufruir de ambas as benesses. As benesses de uma vida freudiana, para me utilizar de uma expressão mais contemporânea, ou seja, de uma vida sensorial, de uma vida sensualista no mundo, e ao mesmo tempo receber, entre aspas e grifado, o perdão de Deus, as benesses do sagrado, fazendo, portanto, do vínculo e da relação com o sagrado, com a religião, uma espécie de negociata da Bolsa de Valores, ou um espetáculo circense, onde a gente tentava de alguma forma driblar Deus, porque talvez ele não estivesse atento direito. Era essa a ideia, mais ou menos, que perpassava na mente e que perpassou na mente das criaturas ao longo dos tempos. Porquanto, mais instinto do que razão, mais sensação do que sentimento superior, é natural que atribuísse ao sagrado valores materiais, porque materializado ainda o era. Daí a gente vê a evolução do pensamento religioso, todo ele calcado em ícones e em elementos sagrados materiais. Como diz um grande pensador, Deus é a imagem e semelhança do homem, e não o contrário. Ou as divindades, ao longo do tempo. Porque vai atribuindo aos valores que a criatura tem e que ela considera de melhor ou de pior, como já falamos aqui em outras oportunidades. Então, por exemplo, projeta, é um conteúdo psicológico, projeta para a divindade atributos humanos. Vejamos o politeísmo da velha Grécia. Os deuses apaixonados, caprichosos, que se manifestavam. Alguns eram espíritos que se comunicavam pelos seus oráculos, pitons e pitonisas, e que eram espíritos também perturbados, ignorantes, mais ou menos apegados à matéria, que gostavam de ser tratados como deuses, numa promiscuidade mediúnica, sem uma orientação ética, sem um componente filosófico, moral e ao mesmo tempo científico adequado, e ao mesmo tempo as paixões humanas, ou com as paixões humanas que eles confabulavam. Ao lado disso, a divindade aí, já única, monoteísta, também com ira, com raiva,
com rancores, com sentimentos humanos, se aborrecendo com o ser humano e se vingando da humanidade. É um Deus que causa genocídio. Se a gente for pegar ao pé da letra, por isso que é necessário não ler ao pé da letra, as tradições sagradas, a gente pega, por exemplo, o Deus de Moisés, e Jung percebeu isso numa das obras dele prima, vai dizer assim, ou Deus evolui, ou alguma coisa está errada na Bíblia. Os teólogos caíram em cima dele, perseguiram, criticaram, mas ele tinha razão. Porque ele comparava o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. Ele diz, Deus evoluiu. Porque o Deus do Novo Testamento é um pai compassivo apresentado por Jesus. E o Deus do Antigo Testamento é aquele que fomenta guerras em nome da providência. E aí os teólogos brigaram com ele, mas ele tinha razão nos questionamentos que ele apresentava. Ou Deus evolui, mas se evolui já não é Deus, porque o conceito de Deus é perfeição absoluta. E o que é perfeito não precisa evoluir mais. Portanto, eram as paixões humanas, era a capacidade da criatura conceber, estabelecendo inclusive as compensações futuras de acordo com as suas idiosincrasias, seus limites. O que é que para o ser humano da Idade Média era o paraíso? Não trabalhar. Porque trabalho é coisa de escravo. Os escravos trabalhavam e a nobreza não trabalhava. Trabalho vem da expressão latina tripalium, que era um instrumento, inclusive, de flagício em relação aos escravos. Então, o que é que se estabelecia? Que o paraíso após a morte era de pessoas na aposentadoria. É melhor nem falar em aposentadoria, mas, enfim, estava ainda na previdência, tocando harpas, com os anjos, contemplando os céus, ali numa maravilha. Então, gozando das delícias do paraíso, ocioso, porque isso era o máximo. Era o que os reis, representantes de Deus na terra, na concepção medieval, viviam na ociosidade, desfrutando de prazeres num trono. E o que era de pior? O fogo, que consumia a criatura e que era a morte considerada a mais cruel. Então é um fogo que arde sem se consumir nunca. Então é essa a mentalidade. Daí outras mentalidades. O indivíduo vai para o paraíso e encontra 10 virgens para recebê-lo. Então é um céu de depravado, mas enfim. Hoje ia ser muito difícil encontrar as 10 virgens, mas enfim, na época ainda havia essa conceituação. Porque é o prazer sensorial, o prazer sensual, seria o máximo, o paraíso para uma mentalidade dessa. Seria o que a pessoa poderia considerar o melhor, o gozo físico, né? Numa expressão de Lacan. Então é essa mais ou menos a ideia que a criatura atribuía à dimensão espiritual, o que nós consideramos o chamado culto exterior. O chamado culto exterior. Vejam que tudo que nós estamos aqui falando está associado à prática de cultos exteriores. Daí a oração é abrir a boca para verbalizar expressões quase sempre consideradas exteriores. A verdade é que ao longo dos tempos, os rituais, as fórmulas sacramentais, as liturgias foram estabelecidas a partir desse sentimento, que no homem primitivo parece ter nascido com medo. Escreve o espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, na obra Roteiro, que é o sentimento de fé, que a noção espiritual e religiosa nasceu no berço rústico do temor. No berço rústico do temor. É que vale dizer que o medo, emoção mais básica, aliás, consideram isso, inclusive admitem isso os psiquiatras e os estudiosos, o medo parece ser a emoção mais básica que surgiu, porque está associado ao instinto de conservação da vida, à sensação de estar sendo ameaçado na experiência animal, que ainda não raciocina, e que reage na chamada postura de fuga ou de combate. E no ser humano, na experiência huminal, herdando o instinto de conservação da vida, estabelece o medo como uma das emoções, ou a emoção mais básica da criatura. E a partir do medo, o ser humano se relaciona com o sagrado, a partir desse sentimento, estabelece estratégias para lidar com o medo ou temor do sagrado, porque é o temor daquilo que não se conhece. Tudo aquilo que é desconhecido gera uma possibilidade de ter-se medo a esse respeito. E é por isso que surgiu a cultura dos holocaustos, os sacrifícios, que está presente também na história da religião.
destruir ou oferecer algo em holocausto à divindade ou às divindades para ter a sua vida poupada ou para ter uma compensação, para ter um benefício, para ter uma devolução, para ter uma recompensa. Os sacrifícios, sacrifícios animais, sacrifícios humanos, sacrifícios também de vegetais. Nós herdamos até hoje, né? As plantas que oferecemos ao jazigo é uma reminiscência dessa cultura anterior que temos. É que foi evoluindo na concepção de que, matando uma vida, a nossa vida seria poupada. A princípio, nas relações animistas com a natureza. Então, a ideia de que os fenômenos naturais representavam a divindade, a fúria divina, ou a fúria das divindades. E era necessário aplacar a sede dessa fúria, oferecendo uma vida. Ao longo dos tempos, isso foi sendo estabelecido. A princípio, com seres humanos mesmo. Depois, os seres humanos foram poupados do clã e matavam os outros clãs. As guerras parecem ter surgido a partir do sentimento religioso. Mais tarde, a preservação, tanto do próprio clã quanto do outro clã, dos povos conquistados, que eram feitos de escravo, mas tinha a vida poupada, porque precisava também dos povos conquistados para continuar se mantendo no poder. Era indispensável. E ao longo dos tempos, mais tarde, a matança dos animais. Na época de Jesus era muito comum a matança de cordeiros. E assim por diante. Para mais tarde, outros holocaustos, outros sacrifícios. A evolução dos holocaustos também demarca o desenvolvimento dessa noção religiosa. É essa noção que vai se amorfoseando. Até Allan Kardec escrever que chega um momento que o indivíduo percebe que o maior holocausto que ele faz em relação à divindade é o sacrifício das suas imperfeições, ao sacrifício das suas inclinações, o sacrifício mais agradável a Deus, sacrifício que vem da expressão sacro ofício, ofício sagrado, atitude sagrada. Portanto, é uma atitude mais agradável à divindade, porque tem a ver com esse desenvolvimento. E Allan Kardec chega a dizer em o céu e o inferno. Quanto mais a criatura evolui, menos materializada ela fica e menos material também ela enxerga e percebe o mundo espiritual. O que significa dizer que o culto religioso e a prática da oração está associada ao conceito de fé. A fé está associada a essa prática. Só que aí a gente entra em outro problema, o que é fé? E ao longo dos tempos, nós cometemos uma série de erros. A fé seria o conhecimento das coisas sagradas, mas o fato de eu conhecer não quer dizer que necessariamente eu tenho fé, no sentido profundo da palavra. Eu posso não conhecer uma coisa e essa coisa atuar sobre mim. Se alguém aqui não conhece os impositivos, por exemplo, da lei da gravidade, e até não acredita na lei da gravidade, não tem importância, a lei da gravidade vai continuar funcionando. Quem quiser testar depois, eu não recomendo. Mas tem várias maneiras de testar se a gravidade existe ou não, né? Atuando sobre nós. Então, é a gravidade. O fato de eu conhecer, e aí passamos para o segundo ponto, eu acreditar, que também é um erro. Se a fé fosse apenas acreditar, seria um sentimento banal. Porque eu acredito em algo hoje, amanhã eu deixo de acreditar. Eu concebo algo hoje e amanhã, aquele algo me é demonstrado que é inconcebível. A fé não pode ser apenas uma crença ou uma acreditar, porque crença em acreditar tem a ver com cognição, com raciocínio, com intelecto. A verdade é que o próprio Jesus havia percebido isso. E se tem uma coisa que Jesus combatia, no bom sentido da palavra, isso é, esclarecia, era a respeito do culto exterior. Se tinha uma coisa que Jesus respeitava, inclusive a cultura da sua época, em alguns momentos se submeteu, porque sabia que a atitude de inteligência e de sabedoria não violentar os preconceitos alheios. Ele sabia que tinha coisas
que era contraproducente ficar brigando com, porque era uma cultura muito arraigada. Ele sabia que alguns equívocos e alguns vícios de pensar, ao longo dos tempos, a evolução e o desenvolvimento da sociedade se encarregaria de solucionar e de corrigir. Jesus se ateve àquilo que é essencial. E uma das coisas essenciais era combater o culto exterior. A prática do culto exterior. Tanto é que na tradição da expulsão dos vendilhões do templo, que em verdade não me parece, e alguns estudiosos concordam com a minha afirmação, não me parece que a expulsão do templo seria uma manifestação violenta do Cristo. Não se pode compreender um homem que diante do procônsul de Roma na Judéia, Pôncio Pilatos, diante da possibilidade de ele ser trucidado, Pilatos lhe pede para que ele apresentasse a peça de defesa e ele responde com silêncio. O que é que aquele homem poderia entendê-lo? Estava em outro estágio de maturidade, não ia conseguir compreendê-lo. Pilatos fez uma série de perguntas e Jesus se manteve em silêncio, como a dizer que advogar em causa própria só redundaria em mais problemas. E defesas pessoais sempre são vistas como suspeita. E ele abriria espaço para polêmicas. Ele sabia disso. Então ele se manteve em silêncio. O que é que ele não poderia dizer? O que é que ele não tinha para dizer? Com 12 anos, confundiu os fariseus, os doutores da lei, que eram a classe social mais esclarecida e mais intelectual. O que é que ele não podia dizer? Aquele homem viu, se manteve em silêncio. E na expulsão dos vendilhões do templo, Jesus ia pegar um chicote, sair chicoteando o povo. Tudo indica que ele deve ter falado de maneira enérgica. E os próprios vendilhões, saindo a socapa de chofre, derrubaram o comércio religioso que ali se estabelecia. E ele cita uma frase de Isaías: não está escrito que a casa de meu pai não será transformada em comércio? A casa de meu pai é casa de oração? Era uma expressão que estava já no Antigo Testamento, ele estava citando a lei, o texto de Isaías. Há outras interpretações para essa passagem. Mas ali ele combatia o culto exterior, porque ele sabia que dos conceitos e dos aspectos mais importantes da sua doutrina era a internalização. Era a viagem para dentro. Era a autodescoberta, o mergulho em relação a si mesmo. Ele sabia disso. E era necessário, portanto, alertar àqueles que podiam compreendê-lo que a experiência que ele vinha trazer começava na intimidade da criatura. Por isso, todas as parábolas de Jesus, falamos isso aqui em uma palestra recente, todas elas sugerem interiorização. Daí porque ele várias vezes falava que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Várias vezes. E ainda assim as pessoas confundiam. Qual foi o erro de Judas? Acreditar que a revolução operada por Jesus era um reino do poder executivo de Israel ou de Roma. Com o momento atual, não apenas que o país passa, mas que a terra passa, tem muito espírita cometendo o mesmo erro de Judas. Não é que a gente não deva lutar para uma melhoria social, para uma mudança na sociedade, lutar de maneira não violenta, lutar como Mahatma Gandhi fazia. Não é que a gente não possa promover o bom progresso, ser ativista em prol, inclusive da justiça. Mas tem muita gente cometendo o erro de Judas, que é colocar a revolução exterior social na frente e querer acelerar mais do que aquilo que nós podemos carregar ou acompanhar. Porque se a gente faz um movimento de mudança social em prol do bem coletivo, sem se esquecer da construção interior, estamos harmonizados. Mas em prol dessa revolução, a gente se perde de nós mesmos, a gente se desconecta dos nossos valores, a gente ignora a construção do reino interior,
é o erro que Judas cometeu. Jesus sabia que o que é que adiantava... Vejamos, o que é que adiantava fazer uma revolução política, social? Tirar os poderosos do Sinédrio, colocar Jesus num trono político, os apóstolos como seus ministros. Já pensou? O apóstolo Paulo como ministro da educação, com aquele jeito dele, intransigente. Imagine. Então, estabelecia um poder executivo. É óbvio que a ética do evangelho, que ainda era um corpo estranho, falando biologicamente, diante do organismo da terra, seria expulsa. Haveria uma insurreição, uma revolução. E aí, os discípulos iam pegar em armas para evitar um golpe, como está na moda agora? Ora bem, não é possível a gente pensar nesse sentido. Jesus sabia que essa revolução dos padrões institucionais e legais sempre acontece como reflexo do amadurecimento consciencial da criatura. Do contrário, todas as vezes que homens fantásticos que anteciparam seus tempos e que estabeleceram uma ética diferente, às vezes até colaborando com o progresso, mas aquilo não foi implantado nos seus tempos. Às vezes a humanidade reconheceria mais tarde, depois. E estabeleceria e implantaria legalmente, socialmente, inclusive alterando as leis, para acompanhar o progresso daqueles seres que já se antecipavam. Jesus sabia disso. Então a ética do evangelho nunca pode ser de fora para dentro. E ele então combatia o culto exterior. Por isso, em vários momentos, ele falava da oração. Quando quiserdes orar, refugia em teu quarto e fica em teu quarto em segredo para conversar com o Pai que está nos céus. Para que o Pai que te ouve em segredo possa atender-te. Porque a cultura religiosa da época de Jesus não era apenas um culto exterior, como, aliás, toda a tradição religiosa ortodoxa se estabeleceu com base em culto exterior. Em um culto exterior. Mas não apenas um culto exterior, mas até um culto exibicionista. O ritual da higienização, o ritual da doação nos gasofiláceos, o ritual de se apresentar no templo, e em determinada parte do templo sagrado, de Jerusalém principalmente, toda a liturgia hebraica, todo o hábito, desde o hábito de comer, que era considerado sagrado, até o hábito de orar, era feito de uma forma muito mais exterior, repetindo expressões verbais, colocando-se fisicamente de uma forma. Jesus, portanto, tentava despertar a criatura. Em vários momentos ele vai dizer: meu Pai um dia será adorado em espírito e verdade. Nem em Jerusalém, nem no Monte Sagrado, que havia vários considerados, nem no Poço de Jacó, nem no Monte de Garizim, nem no Templo dos Templos, que eram os locais considerados sagrados da sua época, mas em espírito e verdade. Em vários momentos, ele chamava a criatura para essa espiritualidade interior, essa religiosidade interior, esse reino dos céus, que é a obra divina no coração dos homens. A doutrina espírita, 18 séculos depois, se propondo resgatar o pensamento de Jesus original e do cristianismo o cristianismo primitivo, estabelece na lei de adoração, terceira parte do Livro dos Espíritos, uma das 10 leis cósmicas do universo. Uma lei que rege não apenas o universo exterior, mas funciona na intimidade da criatura. O que significa dizer que nós temos elementos inatos que nos leva ao sentimento de adoração, ou a conexão com a lei de adoração. E quando falamos isso, não queremos dizer necessariamente que toda criatura é religiosa, porque tem criaturas que são agnósticas, que são materialistas, que são ateias, que é uma experiência momentânea que a criatura pode vivenciar aqui na Terra.
mas queremos dizer que nunca houve uma cultura coletiva, nunca houve uma cultura mundial ateia, o que é já curioso. Mesmo o comunismo soviético de Stalin, quando tentou estabelecer uma sociedade materialista, não conseguiu. Redundou em fracasso, porque floresceu cultos religiosos na sociedade soviética da época de Stalin. E assim por diante. Nunca houve, sempre houve experiências não religiosas isoladas. O que é algo curioso de a gente perceber. O que nós queremos dizer com tudo isso é que na lei de adoração que Kardec estabelece, há ali, colocada de maneira excepcional, que a adoração, ou seja, essa experiência do sagrado existe em nós, ainda que adormecida, ainda que em semente, ainda que em germe. E o sentimento de adoração, Kardec vai chegar a escrever sobre isso, ou seja, fé e experiência religiosa não é razão, é sentimento. Tanto é que quando Kardec diz fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, uma fé inabalável é aquela que é raciocinada. Mas fé não é racional. Fé é sentimento. Fé nunca é racional. Mas ela pode ser raciocinada. Como eu posso raciocinar, por vários motivos lógicos e coerentes, que essa estrutura não vai desabar aqui. Porque foi bem construída, porque tem um histórico, porque apresenta todos os indícios, mas eu não posso provar. Eu não tenho um documento do engenheiro, eu não tenho um laudo técnico, eu não domino, eu não estive na hora da construção. Eu não posso provar, porque isso é fé. Fé é algo improvável, mas não é impossível. Eu não posso provar, cientificamente falando, Deus. Então é improvável, mas não é impossível. Aliás, quem diz isso é o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella. Então, é essa experiência de eu confiar, de eu acreditar que é da ordem do sentimento. A presunção da boa-fé, como alguns especialistas do direito colocam. A presunção de inocência, a presunção de boa-fé. Eu não posso provar, mas eu tenho a presunção, isso é a confiança. E por elementos lógicos e coerentes racionais, a fé se fortalece. Então, tem a ver com sentimento. O sentimento de adoração que Allan Kardec estuda na lei de adoração, que é uma das leis do universo, que está íntima na criatura, faz com que a criatura conclua que nós temos a tendência a ter fé, a confiar. Eu costumo brincar, eu sei que é jocoso, mas tem uma seriedade nisso. Toda vez que nós pegamos um avião para viajar, a gente não pede o atestado de sanidade psiquiátrica do piloto. A gente acha que ele está bem e que não resolveu se suicidar e levar todo mundo junto. Mas não podemos provar. Assim também no motorista, assim também no restaurante que não recebemos um prato de comida, tratamos mal o garçom, a gente não sabe, o garçom com raiva, o que é que fez até o prato chegar em nossa mesa. Precisa de trate bem um garçom. Se você é cético em relação à criatura humana, trate bem o garçom. Porque ele pode ter colocado um tempero no seu prato até chegar à sua mesa, né? Mas a gente não sabe se o cozinheiro teve um surto psicótico, resolveu envenenar a nossa gastronomia, mas por coerência, por lógica, a gente confia. Por uma série de dados, uma série de... Pobre de quem for comer no restaurante hoje mais tarde. Mas, enfim, o sentimento é... A fé é um sentimento que se fortalece com o combustível da razão. Mas não é apenas um sentimento ingênuo. Tem a ver com o sentido das coisas. Tem a ver, por isso que fé e religião estão relacionados, e oração também, porque tem a ver com colocar propósito nas... Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? Até na ciência é assim. A ciência estabelece hipóteses, verifica, estabelece correlações de coerência. Então alguém que vai, por exemplo, fabricar um aparelho eletrônico de filmagem como é esse aqui que está aqui em nossa casa,
Ele vai estabelecer os elementos, vai ter conhecimento da física, de eletricidade, mas tem um propósito, tem uma coerência, que é captar as imagens. Alguém que vai fazer um carro, um engenheiro da área, sabe que tem que calcular toda a engenharia do carro, que a estrutura externa do carro tem que ser também bem elaborada, inclusive calcula com o vento, para que o freio funcione em função do vento. Tudo isso é muito bem calculado. Mas tem um propósito, tem uma coerência, um sentido. Então, por detrás até do pensamento científico tem a busca do bom senso, da coerência, da sensatez. Então, na fé, nós temos isso. A busca de um sentido, a busca de um significado. E a fé é a base da oração. A oração é a expressão, é a linguagem da fé que eu cultivo. O que significa dizer que a oração não é boca. Com todo respeito ao verbete, a oração não é abrir a boca e falar. Se fé, ou melhor, se a oração é uma expressão da fé, e fé é sentimento, eu não preciso de falar para viver um sentimento. Poderíamos dizer, no verbete original, que talvez tenha algo simbólico, abrir a boca da alma. Aí sim, abrir a boca da alma. Aí faz sentido. Abrir-se emocionalmente, esvaziando-se do ego, como dizia o professor Humberto Roden, para se preencher do divino. Então, a fé tem a ver com isso. A fé tem a ver com o tipo de vínculo que eu estabeleço. Emmanuel tem uma expressão, através de Chico Xavier, que vai dizer que a fé tem a ver com vínculos com o divino. Ou seja, a fé é muito mais relação, relacionamento, do que diálogo. Tipo de relação que eu estabeleço. Então, é o vínculo. Numa linguagem tecnológica, tem a ver com conexão. Então, se você tem uma banda larga ruim, você não vai conseguir nem acessar o WhatsApp. Imagine abrir o navegador, abrir uma página. Mas se você tem uma banda larga boa, você pode assistir um filme em 4K. A fé tem a ver com essa conexão. O problema não está na internet, mas na sua conexão. O problema não está com o divino, está com você. Com o tipo de conexão que você estabelece. O que significa dizer que esse vínculo, essa qualidade de relacionamento pode ser melhorada. Pode se desenvolver ao longo dos tempos. Como é que se desenvolve o vínculo consagrado, o vínculo com o transcendente? Desenvolvendo o sentimento da fé. Melhorando o sentimento de fé. E como é que eu melhoro o sentimento de fé? Se a fé é um sentimento, como todo sentimento, pode ser exercitado. Pode ser treinado. O que significa dizer que com a minha conduta moral, aí o Espiritismo entra. O Espiritismo vem dizer que todos nós trazemos potenciais inatos em relação a nós mesmos e à relação com o divino. À medida que o indivíduo se dirige moralmente para o bem, ele potencializa os seus próprios recursos. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte: quer ter o dom da cura? Comece hoje a gostar de doentes. Que daqui a algumas encarnações você vai desenvolver a mediunidade de cura. Porque essas mediunidades que a gente vê por aí de cura são recursos e potenciais que foram exercitados em múltiplas existências. Seja na área da religião, seja na área do intelecto. O gênio é o trabalho de séculos. O gênio não é o improviso de momentos. Quando a gente vê alguém genial, é uma inteligência que foi trabalhada em múltiplas existências.
e assim com toda a faculdade, com todos os recursos intelectuais e morais. O que é que eu quero dizer com isso? Que com o esforço moral de se melhorar, o meu sentimento de fé melhora e a qualidade da minha oração, a minha antena, se conecta o Wi-Fi na nuvem. Olha que negócio chique. De maneira mais contundente. Ou seja, tudo na vida são esforços. Tudo na vida são exercícios. Mas o curioso que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que da mesma forma que a minha oração se potencializa com a minha conduta moral, ou seja, eu me melhoro moralmente a minha oração, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, né? Eu vou me melhorando moralmente e a minha oração rompe os céus. Mas se moralmente falando eu sou perturbado, eu vivo alimentando perturbação, a minha oração não sai nem desse teto. Fica aqui mesmo. Então, é um desenvolvimento. O que significa dizer que esse esforço de se melhorar melhora a qualidade da minha oração, porque melhora o sentimento de fé, que é essa conexão Wi-Fi que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, o hábito de orar também melhora o sentimento de fé e melhora, por consequência, a minha conexão. Porque é uma mão de duas vias. Via dupla. Vai e volta. Da mesma forma que meu esforço moral de crescer repercute na oração, o meu hábito de orar ajuda e me fortalece a crescer moralmente. O que isso significa? Que há um nível psíquico aí que a ação e oração é uma coisa só. Os espíritos mais sublimados, eles tornam as suas vidas um ato de oração. O seu dia a dia já é uma oração constante. Há uma história de Leon Tolstói, o célebre escritor e pensador russo, moralista cristão, porque no final da vida ele se tornou cristão. Tolstói conta um caso muito conhecido, Joana de Ângeles, em Lampadário Espírita, escreve esse caso é muito propalado, que narra que um mujik, um camponês soviético, passava por uma igreja e foi abordado por um sacerdote que diz: homem, vem para cá para a igreja orar. E o homem respondeu: não posso, eu vou arar. E o sacerdote diz: faz muito bem, porque arar é orar. Ou seja, quando agimos no bem, quando atuamos no bem, estamos também orando, estamos também sintonizando, porque oração é elevação de pensamento. É por isso que Jesus falou: pede e obtereis. O povo entendeu que era só ficar pedindo a Deus para receber em casa, via Sedex. O Sedex até está acabando, né? Enfim. Mas, pede e obtereis, batei na porta e abre-se-vos-á, buscai e achareis. É à medida que eu estou agindo, que eu estou pedindo, que eu estou alimentando com a minha mente, eu jogo para a vida e aquilo que eu alimento eu tenho. Se eu alimento perturbação, eu tenho perturbação de volta para mim. É uma lei física, entre aspas. E isso atua na oração. É interessante que eu sempre me questionei, e recentemente eu vi um comentário de Haroldo Dutra Dias que falou a mesma coisa. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é uma coletânea de prece. Eu disse: meu Deus, por que Kardec fez um monte de prece, colocou um monte de prece? E eu vi um comentário do professor Haroldo Dutra Dias que ele dizia que ele também tinha dúvidas a esse respeito. Porque Kardec gastou entre aspas, um capítulo do Evangelho para falar sobre prece, colocar um monte de prece. Mas quando a gente vai pegando aquelas preces que Allan Kardec coloca, é o resumo de toda a doutrina espírita. Se a pessoa orar uma prece daquela por dia, ela está orando todos os conceitos, sobre todos os conceitos da doutrina espírita. Oração para quem desencarnou, para quem está desencarnando, para quem não vai desencarnar ainda. Tem tudo. Tem para todo mundo ali. Oração para obsidiado, para obsessor. Então, tem tudo. Então, ali tem os conceitos da doutrina espírita. O que é que Kardec quer dizer com isso? Que a gente ora com o material mental que a gente alimenta. Se eu oro com esse material mental doutrinário que Kardec apresenta no último capítulo, eu estou orando com conteúdo de qualidade superior. E eu estou aprendendo toda a doutrina espírita em prece. Olha como a prece atravessa qualquer ideia e pensamento religioso. Mas o Espiritismo propõe fazer um culto que não é exterior. Porque o Espiritismo não se propõe a ter rituais. Rituais no sentido do culto exterior. Se a gente entende ritual como procedimentos, toda atividade humana tem ritual. Até uma audiência jurídica,
um júri, que tem lá o Ministério Público, promotor, defensor, o magistrado. Tem uma liturgia. Até a hora de chegar num compromisso é um ritual, se a gente for entender assim. Mas ritual no sentido de culto exterior, o Espiritismo não tem. Ou seja, cultuar algo exterior pelo simples fato de que a gente considera aquilo sagrado. Não tem. O que não significa dizer que a gente não possa gostar de alguma coisa, de uma imagem, de um quadro, de uma estátua. Não é isso. É atribuir isso um valor sagrado. Ah, mas orar de olhos fechados. Quem quiser orar de olhos abertos, pode. O Espiritismo não tem nenhuma proibição nesse sentido. A pessoa ora de olhos fechados porque concentra melhor. Mas não tem nenhum tipo de exigência dogmática. Então, é algo que tem a ver com esforço pessoal. Tudo na vida são esforços. Eu me lembro de Asher Heifetz, o maior violinista do século XX. Talvez o maior violinista de todos os tempos. Esse homem que encantou o mundo. Certa vez uma senhora chegou para ele e disse: Yasha, eu queria tocar violino como o senhor toca. E ele disse: mas é isso que eu faço, minha senhora. A minha vida tem sido tentar tocar como eu toco. Porque ela disse: eu daria toda a minha vida. Ele disse: eu faço isso, eu dou toda a minha vida para tocar como eu toco. Desde os 3 anos de idade, eu não sei o que é lazer. Treino, às vezes, 14 horas por dia até os dedos sangrarem. Até encontrar a técnica perfeita. Minha vida tem sido esse violino. Então, eu dou a minha vida para tocar como eu toco. Porque o povo quer receber aplauso, mas não quer o sacrifício. Então, a oração tem a ver também com esforços. O esforço de crescer. Né? E é um esforço que não tem compensação exterior. Porque quase sempre a gente só se esforça se tem alguma coisa para ganhar. Tem até uma anedota engraçada, né? De um pescador baiano. Como eu sou baiano, eu posso falar essa anedota. Um pescador baiano que ficava pescando, pescava um peixe por dia, comia. De vez em quando 2, para comer um de manhã e uma à noite. E ficava ali na rede pescando, nesse estereótipo do baiano que quase não gosta de trabalhar. E aí chegou um norte-americano empresário e disse: homem, por que você está aí só pesca 2 peixes por dia? Ele disse: é porque eu como e fico numa boa. Ele disse: não, tu pescas 4. Ele disse: mas para quê? Porque tu comes 2 e vende os outros 2. Ele disse: para quê? Para ter dinheiro. E para quê? Para comprar uma rede. Mas para quê? Porque você joga a rede e aí já pesca 10, come 2 e vende 8. Mas para quê? Para depois comprar uma jangada. Para quê? Para pescar em número maior. Aí você pesca, será 20 por dia, come 2 e vende 18. Mas para quê, meu senhor? Para comprar um frigorífico. E para quê? Para ter uma empresa de peixes. E para quê? Para comprar uma casa confortável, uma mansão. E para quê? Para descansar. Meu senhor, para que tanto trabalho se eu já estou descansando? Então, tem gente que tem essa relação. Né? Então, é algo que nós precisamos pensar. Tudo na vida são esforços. E alguns são considerados por nós sofrimento. É a função do sofrimento. Mas sofrimento aqui não no sentido apenas do que a gente considera destruidor. Uma mãe que o filho está ali dormindo, quietinho de manhã, vai dizer: coitadinho, eu não vou fazer ele sofrer não leva ele para a escola não. Deixa aí o ano inteiro para ele dormir até tarde. Isso é amar o filho? Hã? Então, Deus faz a mesma coisa conosco. Às vezes, Deus faz a mesma coisa conosco. E nós entendemos que isso é sofrimento. O médico que vai nos operar, ele vai nos cortar na cirurgia. É porque ele não gosta de nós? Então, às vezes, a vida também faz cirurgias para o nosso bem. Em nossa vida, que dói. Mas que são necessárias. E é interessante que, às vezes, é aí que a gente eleva o pensamento na oração e na fé. Né? Porque quase sempre, quando tudo vai bem, a nossa oração, como eu dizia, fica aqui no teto. Mas quando o nervo ciático, a oração bate nas portas do reino dos céus. Né? Porque parece que com a dor tem um sentido em nossa vida de fazer a gente mergulhar mais profundamente para dentro. Não é um discurso masoquista de gostar de sofrer, porque eu não gosto. Ninguém gosta, ou a maioria não gosta. Mas é entender o significado de alguns obstáculos e dificuldades na Terra. Se a gente vivesse a completa anestesia do sofrimento, a gente estaria ainda na barbárie. Porque são as dificuldades que fazem a gente avançar. Crescer emocionalmente e crescer também exteriormente. Foram as dificuldades que fizeram a medicina criar as medicações. Trabalhar em prol da saúde humana, para debelar epidemias.
Muita gente hoje está vivendo mais tempo por conta dessa conquista tecnológica e de progresso. Então, da mesma forma moralmente. A oração tem esse significado. Se é vínculo, se é relacionamento, não necessariamente precisa de palavras. A gente expressa palavras para vestir o pensamento daquilo que a gente tem em uma expressão, às vezes para ser entendido, para que o outro entenda, o outro que acompanha a prece, ou nós entendamos. Mas nem precisa da linguagem verbalizadora. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: o que é que a senhora fala quando a senhora ora a Deus? E ela respondeu: não, eu não falo nada, eu só escuto. E o que é que Deus fala, senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. Buda dizia: orar é falar com Deus, meditar é fazer silêncio para ouvir a resposta de Deus. Então é esse silêncio profundo que é preenchido por paz. Gandhi dizia: a oração é a chave da manhã e é o ferrolho da noite. Abre-se com ela, fecha-se com ela. A oração tem a ver com essa ação positiva, cujos efeitos a gente não tem ainda noção totalmente dos efeitos positivos da oração, do pede e obtereis de Jesus. Porque tem a ver com elevação de pensamento. Nós temos recursos ainda não totalmente explorados. Aliás, nem totalmente descobertos. Nós temos recursos que jazem em nosso mundo íntimo. Quando a gente vê, por exemplo, a obra mediúnica, nós vemos coisas fantásticas. Eu já contei aqui, aliás, há um ano, mais ou menos, eu contava aqui de uma obra de Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, que fala de um padre atormentado por uma vida promíscua e com tendências à pedofilia, e quando vai abusar sexualmente de uma criança numa escola, ele orava em momentos de lucidez, quando ele estava chafurdando naquela perturbação sexual, ele orava a Deus para pedir ajuda. Mas tinha momentos que ele entrava numa perturbação que ficava irracional. E teve um dia que na escola, na aula de catequese, ele estava com uma criança apenas, ele tranca a porta e tenta se viciar aquela criança. Naquele dia ele orou tanto que a própria mãe dele, desencarnada, triste no além, destruída por dentro, roga a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que Filomeno de Miranda faz parte, e pede a eles uma ajuda de emergência. E eles vão até a escola. A diretora do colégio está no estacionamento para ir embora. E os espíritos chegam até ela e sugestionam o seu pensamento para voltar. Ela para e diz: eu acho que esqueci alguma coisa, e volta. E quando volta, pegando as chaves, ela vai passando em uma e outra sala. Quando abre a sala onde ele estava quase no momento fatal. Ele a pega, ela o pega numa situação, ele começa a se explicar. Ela então toma as providências, ele é afastado da escola, o que é uma bênção. Quantos males nos acontecem para o nosso próprio bem? E isso foi o movimento da mãe dele, para que ele não se complicasse mais na atual reencarnação. Às vezes um constrangimento que a gente passa, um mal-estar que a gente passa, aqui no mundo físico, já é o começo da superação e da libertação. Já é o remédio para nosso resgate. Então, a oração tem isso. No livro Nas Fronteiras da Loucura, que serve de tema ao nosso tema, tem vários casos sobre isso, que analisam um pouco a experiência espiritual do carnaval. A obra, muito espírita, acha que Nas Fronteiras da Loucura é uma crítica contra o carnaval. Não existe nada contra o carnaval. Até porque o espiritismo não se coloca proibindo nada. Até porque a culpa não é do carnaval. É uma análise espiritual do que acontece no carnaval em função da nossa conduta. Nós é que transformamos o carnaval como é por conta daquilo que a gente alimenta. Gente que fica malhando o ano inteiro para no carnaval bater nos outros. Gente que se aproveita do carnaval para liberar os seus instintos mais grosseiros, nivelando-se por baixo. E é óbvio que da mesma forma que aqui, muita gente vibrando no bem, nós criamos uma psicosfera no bem, muita gente vibrando na perturbação, é óbvio que mesmo quando eu estou bem intencionado na multidão, eu posso me contaminar. Já notaram? Às vezes tem uma injustiça, alguém batendo em outra pessoa, a gente se inflama e vai lá e se torna pior, mais agressivo. Né? Quantas vezes a gente se contamina? O problema dessa psicosfera espiritual, diz Filomeno de Miranda, é o mesmo do trânsito. Você pode dirigir bem, mas você não pode garantir que alguém vai bater no seu fundo. Então é mais ou menos isso. E aí ele narra esse carnaval do Rio de Janeiro da década de 70, se Filomeno de Miranda escrevesse hoje, enfim. E aí ele descreve a cena, e um dos casos que mais me chama a atenção é de oração. Uma menina trabalhadora, que queria desenvolver-se, melhorar sua vida social, do interior,
que foi à capital para tentar a vida, trabalhando, estudando, conciliando. Era Carnaval do Rio de Janeiro e ela trabalhava próximo à avenida, ali próximo da... Ela tinha que passar pela Presidente Vargas, próximo à Central do Brasil. E ao passar, antes de ela sair do apartamento que ela ficava, de uma espécie de pensionato, ela ora e a sua mãezinha desencarnada, porque já havia desencarnado, o pai com a família morava no interior, atende-a, e Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe também, e ela passa por um local escuro, e ela é encurralada por 4 jovens que a pressionam e planejam estuprá-la. Um estupro coletivo. E nesse momento os bons espíritos começam a tentar uma estratégia de emergência. Ela está ali a ponto de ter a sua vida destruída. E nesse momento, os espíritos então acionam uma viatura policial que está passando por a região e o motorista diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos por um caminho diferente, vamos dobrar essa esquina aqui. Mas pra que isso, esse caminho aqui? Vai demorar mais? Porque a gente não faz o mesmo caminho. Sei lá, me dê uma coisa, deixa eu entrar por aqui. E entra intuído, sensível àquele policial, a um mundo espiritual. E quando ele dobra e vira, dá de cara, os faróis do carro derramam-se sobre os 4 jovens já na prática do estupro, já quase a estuprando, violentando-a. Eles começam a se dispersar, mas os policiais pegam-nos e a jovem é salva por causa da oração, por causa da sintonia com o mundo espiritual. Os espíritos bons estão sempre tentando nos atender, estão sempre tentando vincular-nos a nós e nos ajudar. Às vezes nós não oferecemos a eles as condições ideais. Quem leu a obra Entre a Terra e o Céu, que já foi estudada nessa casa, vê também uma família desagregada, uma morte trágica de um dos filhos da família. Um dos familiares do mundo espiritual obsidiando, com raiva, com ressentimento. Uma perturbação. E uma menina de 14 anos aproximadamente faz uma oração. O livro todo é a oração dessa menina. E na obra, o atendimento. O ministro Clarencio de Nosso Lar recebe pessoalmente a prece. E ele próprio vai atender. Eu fico pensando, se uma menina de 14 anos ora e a sua prece é escutada por um ministro de uma colônia espiritual, por que a gente acha que a nossa prece não é atendida? Ou pelo menos não é escutada, não é ouvida. Então, meus amigos, a oração tem um poder que nós ainda não temos condição de avaliar. Não temos condição de avaliar o poder da oração. Allan Kardec dizia que nos momentos mais difíceis ele elevava o pensamento acima da humanidade e podia ver o futuro que estava reservado para si. Abbé Pierre, o grande herói sacerdote católico, construtor das comunidades de Emaús depois da Segunda Guerra Mundial, dizia: toda vez que eu oro, e orei na minha vida, eu achava que o socorro ia chegar atrasado e Deus chegaria 5 minutos depois. Depois que o problema passava, eu tinha certeza que ele chegou 5 minutos antes. A oração, portanto, é essa conexão, esse interfone que nós temos. Não para resolver todos os problemas nossos, mas, sobretudo, para clarificar as nossas mentes, apontar rumos, higienizar a nossa alma e dar lucidez, clareza, para não apenas enfrentar os problemas, mas tirar aquilo que é de melhor ao nosso mundo interior, absorver e internalizar na experiência dolorosa aquilo que é de melhor em nosso mundo interior e sabermos nos conduzir bem. A oração nos dá essa força, nos dá essa segurança, nos dá essa maturidade, inclusive, como dizia Jesus no Pai Nosso, para não reincidirmos em tentações que nos levam para o mal. Por isso, orar sempre e incessantemente. Não, mas não apenas com palavras, sobretudo com sentimentos que nos fazem essa conexão ideal com o pensamento divino. Muita paz.